Comecemos a leitura do Silmarillion. Primeiro capítulo. Ainu Lindale. A música dos Ainu. Averu, o Uno, que em Arda é chamado Ilúvatar. E ele fez primeiro os Ainu, os sacros, que eram os rebentos de seu pensamento, e estavam com ele antes que qualquer outra coisa fosse feita. E falou com eles, propondo-lhes temas de música. E cantaram diante dele, e ele estava contente. Mas por muito tempo cantaram cada um a sós, ou apenas alguns juntos, enquanto os demais escutavam, pois cada um compreendia apenas aquela parte da mente de Ilúvatar da qual viera. E na compreensão de seus irmãos cresciam devagar. Contudo, enquanto ouviam, chegavam sempre a um entendimento mais profundo e aumentavam em uníssono e harmonia. E veio a acontecer que Ilúvatar convocou todos os Ainu e declarou a eles um tema poderoso, revelando-lhes coisas maiores e mais maravilhosas do que as que revelara até então. E a glória de seu começo e o esplendor de seu fim deslumbraram os Ainu, de modo que eles se curvaram diante de Ilúvatar e ficaram em silêncio. Então Ilúvatar disse a eles: do tema que declarei a vós, desejo agora que façais em harmonia juntos uma grande música. E já que vós inflamei com a imperecível chama, mostrareis vossos poderes ao adornar esse tema, cada um com seus próprios pensamentos e desígnios, se desejar. Mas sentar-me-ei e escutarei, e ficarei contente que através de vós grande beleza despertou em canção. Então as vozes dos Ainu, tal como harpas e alaúdes, e flautas e trombetas, e violas e órgãos, e tal como incontáveis corais cantando com palavras, começaram a moldar o tema de Ilúvatar em uma grande música, e um som se levantou de intermináveis melodias cambiantes tecidas em harmonia, que passou além da audição para as profundezas e para as alturas, e os lugares da habitação de Ilúvatar se encheram até transbordar. E a música e o eco da música saíram para o vazio, e ele não era mais vazio, nunca. Desde então fizeram os Ainur música alguma semelhante a essa música, embora se diga que outra maior ainda há de ser feita diante de Ilúvatar pelos corais dos Ainur e dos filhos de Ilúvatar, depois do fim dos dias. Então os temas de Ilúvatar hão de ser tocados com acerto, adquirindo ser no momento de sua emissão, pois todos então hão de entender plenamente o propósito dele em sua parte da música. E cada um há de conhecer a compreensão de cada um. E Ilúvatar há de dar a seus pensamentos o fogo secreto, comprazendo-se neles. Mas então Ilúvatar se sentou e escutou. E durante muito tempo lhe pareceu bom, pois na música não havia falhas. Mas conforme o tema progredia, entrou no coração de Melkor o entretecer de matérias de seu próprio imaginar, que não estavam acordes com o tema de Ilúvatar, pois ele buscava com isso aumentar o poder e a glória da parte designada a si próprio. A Melkor, entre os Ainur, tinham sido dados os maiores dons de poder e conhecimento, e ele tinha um quinhão de todos os dons de seus irmãos. Ele fora a miúde sozinho, a lugares vazios, buscando a chama imperecível, pois crescia o desejo ardente dentro dele, de trazer ao ser coisas só suas, e lhe parecia que Ilúvatar não tinha em mente o vazio, e ele estava impaciente por esse vácuo. Contudo, não achou o fogo, pois esse está com Ilúvatar, mas ficando só, ele começara a conhecer pensamentos só seus, diferentes dos de seus irmãos. Alguns desses pensamentos ele, então, entreteceu em sua música, e de imediato surgiu o desacordo à volta dele. E muitos dos que cantavam a seu lado
perderam o ânimo, e seu pensamento foi perturbado, e sua música hesitou. Mas alguns começaram a afinar sua música com a dele, em vez de com o pensamento que tinham no início. Então o desacordo de Melkor se espalhou cada vez mais, e as melodias que tinham sido ouvidas antes afundaram em um mar de som turbulento. Mas Ilúvatar se sentou e escutou, até parecer que em torno de seu trono havia uma tempestade raivosa, como de águas escuras que faziam guerra umas às outras, em uma fúria sem fim, que não quer ser abrandada. Então Ilúvatar se levantou, e os Ainur perceberam que ele sorria, e ergueu a sua mão esquerda, e um novo tema começou em meio à tempestade, semelhante e, contudo, dessemelhante ao tema anterior, e reuniu o poder e tinha nova beleza. Mas o desacordo de Melkor se ergueu em alarido e contendeu com ele, e de novo havia uma guerra de som mais violenta do que antes, até que muitos dos Ainur ficaram desanimados e não cantaram mais, e Melkor tinha como. Então de novo Ilúvatar se levantou, e os Ainur perceberam que seu semblante era severo. E ele ergueu sua mão direita, e eis que um terceiro tema cresceu em meio à confusão. E esse era diferente dos outros, pois parecia a princípio suave e doce, um mero ondejar de sons gentis em melodias delicadas, mas não podia ser extinto, e tomava para si poder e profundidade. E parecia, enfim, que havia duas músicas progredindo de uma vez só diante do assento de Ilúvatar, e elas estavam em completa oposição. Uma era profunda e ampla e bela, mas lenta e infundida de uma tristeza imensurável, da qual sua beleza principalmente vinha. A outra tinha então alcançado uma unidade própria, mas era alta e vã e infinitamente repetida, e tinha pouca harmonia, mas era antes um uníssono clamoroso, como o de muitas trombetas zurrando algumas poucas notas, e buscava afogar a outra música pela violência de sua voz, mas parecia que suas notas mais triunfantes eram tomadas pela outra e entretecidas em seu próprio padrão solene. Em meio a essa contenda, na qual os salões de Ilúvatar vibravam, e um tremor corria pelos silêncios até então imóveis, Ilúvatar se levantou uma terceira vez, e seu rosto era terrível de se contemplar. Então ele ergueu ambas as suas mãos, e num só acorde mais profundo que o abismo, mais alto que o firmamento, penetrante como a luz do olho de Ilúvatar, a música cessou. Então Ilúvatar falou, e ele disse: Poderosos são os Ainur, e o mais poderoso entre eles é Melkor. Mas para que ele saiba, como todos os Ainur, eu sou Ilúvatar. Essas coisas que cantaste, eu mostrá-las-ei, para que vejais o que fizestes. E tu, Melkor, hás de ver que nenhum tema pode ser tocado que não tenha sua fonte última em mim. Nem pode alguém alterar a música à minha revelia. Pois aquele que tentar há de se revelar apenas instrumento meu, para a criação de coisas mais maravilhosas que ele próprio não imaginou. Então os Ainur ficaram com medo e ainda não compreendiam as palavras que lhes tinham sido ditas. E Melkor estava cheio de vergonha, da qual vinha uma raiva secreta. Mas Ilúvatar se levantou em esplendor e partiu das belas regiões que fizera para os Ainur. E os Ainur o seguiram. Mas quando entraram no vazio, Ilúvatar disse a eles: Eis vossa música. E lhes mostrou uma visão, dando-lhes vista onde antes só havia audição, e observaram um novo mundo, que se tornara visível diante deles. E ele estava englobado em meio ao vazio, e sustentado lá dentro, mas não era parte dele. E conforme olhavam e se maravilhavam, esse mundo começou o desenrolar de sua história. E lhes parecia que ele vivia e crescia. E quando os Ainur tinham observado por algum tempo e estavam em silêncio, Ilúvatar disse de novo: Eis vossa música. Esta é a vossa obra de menestréis, e cada um de vós há de achar contidas lá dentro, em meio ao desígnio que dispus diante de vós, todas aquelas coisas que podem parecer que ele próprio planejou ou acrescentou.
E tu, Melkor, descobrirás todos os pensamentos secretos de tua mente, e perceberás que eles são apenas uma parte do todo e tributários de sua glória. E muitas outras coisas Ilúvatar disse aos Ainur naquela hora. E por causa de sua memória das palavras dele, e do conhecimento que cada um tem da música que ele próprio criou, os Ainur sabem muito do que foi e do que é e do que há de vir, e poucas coisas são imprevistas para eles. Contudo, algumas coisas há que eles não conseguem ver, nem sozinhos e nem aconselhando juntos, pois para ninguém além de si mesmo, Ilúvatar revelou tudo o que reserva. E em cada era surgem coisas que são novas e não foram prenunciadas, pois não procedem do passado. E assim foi que, conforme essa visão do mundo passava diante deles, os Ainur viram que ela continha coisas que não haviam pensado. E viram com assombro a chegada dos filhos de Ilúvatar e a habitação que estava preparada para eles, e perceberam que eles mesmos, no labor de sua música, haviam se ocupado da preparação dessa morada. E, contudo, não sabiam que ela tinha qualquer propósito além de sua própria beleza, pois os filhos de Ilúvatar foram concebidos por ele apenas e vieram com o terceiro tema e não estavam no tema que Ilúvatar propusera no princípio, e nenhum dos Ainur tomara parte na sua criação. Portanto, quando os Ainur os viram, ainda mais os amaram, sendo coisas outras que eles mesmos, estranhas e livres, nas quais viam a mente de Ilúvatar refletida uma nova vez. E aprenderam ainda um pouco mais da sabedoria dele, a qual, de outro modo, teria ficado escondida até mesmo dos Ainur. Ora, os filhos de Ilúvatar são elfos e homens, os primogênitos e os seguidores. E entre todos os esplendores do mundo, seus vastos salões e espaços e seus fogos volteantes, Ilúvatar escolheu um lugar para a habitação deles nas profundezas do templo e em meio a estrelas inumeráveis. E essa habitação pode parecer coisa pequena para aqueles que consideram só a majestade dos Ainur, e não sua terrível agudeza, como quem tomasse todo o campo de Arda pelas fundações de um pilar, e assim o elevasse até que o cone de seu topo fosse mais afilado que uma agulha. Ou quem considera só a imensurável vastidão do mundo, que ainda os Ainur estão moldando, e não a meticulosa precisão com a qual eles moldam todas as coisas ali. Mas, quando os Ainur haviam contemplado essa habitação numa visão e observado os filhos de Ilúvatar a surgir nela, então muitos dos mais poderosos entre eles debruçaram todo o seu pensamento e desejo na direção daquele lugar. E desse, Melkor era o principal, assim como ele fora no princípio o maior dos Ainur, que tomaram parte na música, e ele fingiu até para si mesmo no começo, que desejava ir até lá, e ordenar todas as coisas para o bem dos filhos de Ilúvatar, controlando as perturbações do calor e do frio que tinham vindo a acontecer por meio dele. Mas o que desejava de fato era submeter à sua vontade tanto os elfos como os homens, invejando as dádivas com as quais Ilúvatar prometera dotá-los. E ele próprio desejava ter súditos e serviçais, e ser chamado de Senhor, e ser um mestre de outras vontades. Mas os outros Ainur olharam para essa habitação disposta dentro dos vastos espaços do mundo, que os elfos chamam de Arda, a Terra. E seus corações se regozijaram como a luz, e seus olhos, contemplando muitas cores, ficaram cheios de contentamento. Mas, por causa do rugir do mar, sentiram uma grande inquietação, e observaram os ventos e o ar, e as matérias das quais Arda era feita de ferro e pedra e prata e ouro e muitas substâncias. Mas entre todas essas, a água é que eles mais grandemente louvaram. E disse entre os Eldar que na água vive ainda o eco da música dos Ainur,
mais do que em qualquer outra substância que há nesta terra. E muitos dos filhos de Ilúvatar escutam ainda insaciados as vozes do mar, e contudo não sabem o que houve. Ora, para a água é que aquele Ainu, a quem os elfos chamam de Humo, voltara seu pensamento. E de todos ele foi o que Ilúvatar instruíra mais profundamente em música. Mas sobre os ares e ventos, Manwë foi o que mais ponderara. Ele, que é o mais nobre dos Ainu. No arcabouço da terra, Aule pensara, a quem Ilúvatar dera engenho e conhecimento pouco menos do que Melkor. Mas o deleite e orgulho de Aule está no ato de fazer e na coisa feita, e não na posse, nem em seu próprio domínio, donde ele dá e não entesoura e está livre de cuidados, passando sempre para alguma nova obra. E Ilúvatar falou a Humo, e ele disse: Não vês tu como aqui, neste pequeno reino nas profundezas do tempo, Melkor fez guerra à tua província? De seu pensar veio agudo e moderado frio, e contudo ele não destruiu a beleza de tuas fontes, nem a de tuas claras lagoas. Contempla a neve e a obra sagaz da geada. Melkor planejou calores de fogo sem controle, e não secou teu desejo nem de todo abateu a música do mar. Contempla antes a altura e a glória das nuvens, e as brumas sempre cambiantes, e ouve o cair da chuva sobre a terra. E nessas nuvens tu te chegas mais perto de Manwë, teu amigo a quem amas. Então, Humo respondeu: Em verdade, a água agora se tornou mais bela do que o meu coração imaginara. Nem meu pensamento secreto concebera o floco de neve, nem em toda a minha música estava contido o cair da chuva. Buscarei Manwë, para que ele e eu possamos fazer melodias para sempre, para teu deleite. E Manwë e Humo têm sido desde o princípio aliados e em todas as coisas têm servido muito fielmente aos propósitos de Ilúvatar. Mas, enquanto Humo falava, e enquanto os Ainur estavam ainda observando essa visão, ela foi retirada e escondida da vista deles. E lhes parecia que naquele momento percebiam uma coisa nova, a escuridão, a qual não tinham conhecido antes, exceto em pensamento. Mas tinham ficado enamorados da beleza da visão e enlevados com o desenrolar do mundo que lá viera a ser. E suas mentes estavam cheias dele, pois a história estava incompleta, e os círculos de tempo não de todo traçados quando a visão foi retirada. E alguns disseram que a visão cessou antes da plenitude domínio dos homens e do esvanecimento dos primogênitos, de onde, embora a música esteja acima de tudo, os Valar ainda não viram, como que com visão, as eras posteriores ou o final do mundo. Então houve desassossego em meio aos Ainur, mas Ilúvatar o chamou, e ele disse: Conheço o desejo de vossas mentes, de que o que vistes possa em verdade ser, não apenas em vosso pensamento, mas tal como vós próprios sois, e contudo de outro modo. Portanto, eu digo, que essas coisas sejam, e eu mandarei vazio adentro a imperecível chama, e ela há de estar no coração do mundo, e o mundo há de ser, e aqueles de vós que desejarem poderão descer a ele. E de repente, os Ainur viram ao longe uma luz, como se fosse uma nuvem com um coração vivente de chama. E souberam que essa não era visão apenas, mas que Ilúvatar fizera uma coisa nova, o mundo que é. Assim veio a ser a cidade que dos Ainur alguns residiram ainda com Ilúvatar, além dos confins do mundo. Mas outros, e entre estes muitos dos maiores e mais belos,
despediram-se de Ilúvatar e desceram ao mundo. Mas esta condição Ilúvatar impôs. Ou é a necessidade do amor deles que seu poder deveria dar-lhe por diante estar contido no mundo, e a ele atado, para estar dentro dele para sempre, até que esteja completo, de modo que eles são a sua vida e ele a deles. E portanto, o nome dado a eles é Valar, os poderes do mundo. Mas quando os Valar entraram em Ea, ficaram, a princípio, espantados e em confusão, pois era como se nada tivesse ainda feito do que tinham observado em visão, e tudo estava como que a ponto de começar e ainda em forma, e estava escuro, pois a grande música fora não mais que o crescimento, florescer do pensamento nos salões atemporais, e a visão apenas um prenúncio, mas naquela hora eles tinham adentrado o princípio do tempo. E os Valar perceberam que o mundo fora apenas previsto e predito, e que eles deviam realizar. Assim começaram seus grandes labores em ermos imensos e inexplorados, e em eras incontáveis e esquecidas, até que, nas profundezas do tempo e em meio aos vastos salões de Ea, veio a ser aquela hora e aquele lugar onde foi feita a habitação dos filhos de Ilúvatar. E, nessa obra, a parte principal coube a Manwë e a Aule e a Ulmo, mas Melkor também estava lá desde o começo. E ele se intrometia em tudo que era feito, voltando as coisas, se pudesse, para seus próprios desejos e propósitos. E atiçou grandes fogos, quando, portanto, a terra era ainda jovem e cheia de chama. Melkor a cobiçou, e disse aos outros Valar: Este há de ser meu próprio reino, e nele ponho o meu nome. Mas Manwë era o irmão de Melkor na mente de Ilúvatar, e foi ele o instrumento principal do segundo tema que Ilúvatar erguera contra o desacordo de Melkor. Ele chamou para si muitos espíritos, tanto dos maiores como dos menores. E eles desceram aos campos de Arda e auxiliaram Manwë, antes que Melkor impedisse o cumprimento do labor deles para si, e que a terra fenecesse antes de florescer. E Manwë disse a Melkor: Este reino não has de tornar para ti injustamente, pois muitos outros labutaram aqui não menos do que tu. E houve contenda entre Melkor e os outros Valar, e por aquela hora Melkor se retirou e partiu para as outras regiões, e lá fez o que queria, mas não tirou o desejo pelo reino de Arda de seu coração. Ora, os Valar tomaram para si forma e matiz, e porque foram atraídos mundo adentro por amor aos filhos de Ilúvatar, por quem esperavam, tomaram forma segundo a maneira que tinham contemplado na visão de Ilúvatar, salvo apenas em majestade e esplendor. Além do mais, a forma deles vem de seu conhecimento do mundo visível, em vez de do mundo em si, e não precisam dela, salvo apenas como nós usamos vestimenta e, contudo, podemos estar nus e não sofrer perda alguma de nosso ser. Portanto, os Valar podem caminhar se desejar, despidos, e então mesmo os Eldar não conseguem percebê-los claramente, embora estejam presentes. Mas, quando desejam vestir a si mesmos, os Valar tomam sobre eles formas que são algumas de macho e outras de fêmea, pois aquela diferença de temperamento eles tinham já desde seu princípio, e ela é só incorporada pela escolha de cada um, não feita pela escolha, assim como conosco macho e fêmea podem ser revelados pela vestimenta, mas não feitos por ela. Mas as formas com as quais os grandes seres se trajam não são em todas as horas semelhantes às formas dos reis e das rainhas dos filhos de Ilúvatar, pois por vezes podem se vestir em seu próprio pensamento, tornado visível em formas de majestade e terror. E os Valar atraíram para si muitos companheiros, alguns menores, alguns quase tão grandes quanto eles próprios, e labutaram juntos no ordenar da terra e no acalmar de seus tumultos. Então Melkor viu o que era feito, e que os Valar caminhavam sobre a terra como visíveis poderes trajados com a vestimenta do mundo, e eram adoráveis, e gloriosos de se ver, e ditosos,
e que a terra estava se tornando como um jardim para o deleite deles, pois seus tumultos eram subjugados. Sua inveja cresceu, então ainda mais adentro dele, e também tomou forma visível. Mas, por causa de seu ânimo e da malícia que queimava nele, aquela forma era escura e terrível, e ele desceu sobre Arda, poder e majestade, maiores que os de qualquer outro dos Valar, como uma montanha que vadeia o mar, e tem seu cume acima das nuvens, e está trajada de gelo, coroada com fumaça e fogo. E a luz dos olhos de Melkor era semelhante a uma chama que vai secar com calor e penetra com frio mortal. Assim começou a primeira batalha dos Valar contra Melkor, pelo domínio de Arda. E daqueles tumultos os elfos pouco sabem, pois o que foi declarado acerca dela veio dos próprios Valar, com quem os Eldali falaram na terra de Valinor, e por quem foram instruídos, pois poucos Valar desejavam contar das guerras antes da vinda dos Elfos. Contudo, conta-se entre os Eldar que os Valar conseguiram sempre, a despeito de Melkor, reger a terra e prepará-la para a vinda dos primogênitos. E eles construíram terras, e Melkor as destruiu. Vales cavaram, e Melkor os ergueu. Montanhas esculpiram, e Melkor os derrubou. Mares encheram, e Melkor os derramou. E nada podia ter paz ou chegar a crescimento duradouro, pois tão certo quanto os Valar começavam o labor, assim Melkor o desfazia ou corrompia. Contudo, o labor deles não foi todo em vão. Embora em nenhum lugar e em nenhuma obra tenham a vontade e o propósito deles totalmente se cumprido, e todas as coisas estivessem em matiz e forma diversa do que os Valar no começo pretendiam, lentamente, mesmo assim, a terra foi moldada e se tornou, e assim foi a habitação dos filhos de Ilúvatar, estabelecida, afinal, nas profundezas do tempo, e em meio às estrelas inumeráveis.